O Imperial College, no Reino Unido, previu até 50 mil pessoas mortas pela doença da vaca louca, né, podendo chegar a 150 mil. Foram 177 mortes, tá? Então, de 50 mil a 150 mil, 177. Em 2005, de novo, o Imperial College, mais de 200 milhões de pessoas morreriam de gripe aviária. 282 pessoas morreram entre 2003 e 2009. 200 milhões para 282, tem mais. 2009, Imperial College de novo, gripe suína, uma taxa de letalidade de 0,3% a 1,5%, 65 mil mortes, morreram 457 pessoas, 65.457 pessoas. Atrás desses estudos está o Neil Ferguson, aquele que mandava você ficar em casa, que trancava todo mundo e que recebeu no seu apartamento o amante dele, uma mulher casada, né? E teve que botar o rabinho entre as pernas. Então, o Imperial College, sinto muito, Átila, que eu ia falar Tamarindo, que é como a Bárbara do canal Te Atualizei chama ele, Átila Yamarino, de 1 milhão a 3 milhões, jogando todo mundo ao pânico, à histeria, à morte. Essas pessoas, me desculpem, não merecem, esses institutos, essas pessoas não merecem o nosso respeito. Eu acho que não merecem o nosso respeito os dirigentes que negam e sabotam a pandemia, não coordenam um esforço nacional para proteger as vidas das pessoas e da população. Negacionista é quem nega que lockdown não faz efeito só para o mal. Só o mundo inteiro está adotando, mas não deve ter feito nenhum. Eu não imagino que você não tenha visto ontem a coletiva do Ministério da Saúde, né? Deve ter visto. E foi apresentado um balanço aí onde números impressionantes foram apresentados. Mais de 38 milhões de testes disponibilizados aqui dentro do Brasil. Isso dá quase 1/4 da população brasileira. Aqueles 6 milhões que estão encalhados lá em Guarulhos, né? Que são do Ministério da Saúde e do governo federal. O Brasil continua testando muito pouco. Mas vamos entender a dinâmica disso? Vamos entender a dinâmica disso? Eu também queria muito entender a dinâmica, então eu vou te explicar, porque o ministro vou desenhar não que fica mais fácil. São Paulo, vamos lá. Ó, a gestão do SUS aqui no Brasil, ela é tripartite. Município, Estado e governo federal. A testagem não cabe ao governo federal. Os testes são do governo federal. Não, só um deixar ele concluir. Você vai deixar eu concluir ou eu não vou conseguir te explicar como você quer. Os testes estão armazenados no depósito logístico do governo federal e saem de lá mediante demanda das autoridades. Então, assim que a autoridade municipal ou estadual pedir, terá. Então, os testes não estão lá porque o governo federal achou bonitinho comprar teste e deixar armazenado. É porque ninguém pede. É porque o governo é incompetente, foi incompetente. Qual dos governos? Nesse sentido, o governo federal e outros governos O que não pediu, você quer dizer? Não é verdade. Mas o que? O governo federal, então, o governo federal, então, ele tem que interferir nos estados e falar, toma aqui, testa aí você. Não pode fazer isso antidemocrático, Amanda. Estados e municípios e não deixar os testes mofarem até o prazo de validade vencer. Eu tenho certeza que tem gente interessada. Eu acho... Não, acho que não dá para desenhar mais claro do que... O ministro da Saúde, você não precisa desenhar, o senhor não está falando com uma pessoa incapaz ou Amanda, que não consiga entender, você não é está isso. Se fazendo, você não está tentando entender. O senhor é que quer dar uma versão que é favorável ao governo federal. Mas que não corresponde à verdade. Federal. Isto não é uma versão, isso é a lei. A lei no Brasil, ela é assim. Você tem recentes manifestações do STF dando autonomia total para os governadores. Aí você quer que o governo federal pegue os testes que foram adquiridos para auxiliar os estados, porque, em tese, pela lei, não é nem responsabilidade do governo federal comprar respirador, não é obrigação do governo federal comprar teste. Ele fez, responsabilidade aliás, os hospitais federais são raríssimos. Parece que nada é, mas não está esforços. coordenando os esforços, doutor Paulo. Tanto é que os testes estão mofando lá. E se fosse tão simples a justificativa, o ministro da Saúde já teria vindo a público fazer essa defesa e não veio até hoje. O ministro não veio, mas o secretário executivo falou isso ontem. Mas por que o ministro da Saúde não veio a público? Porque ele é a pessoa encarregada. Não é verdade, é porque isso. a explicação não é tão simples assim. Amanda, está aqui na live que está disponível, foi feita ontem essa coletiva pelo secretário executivo do Ministério da Saúde. Depois de quantos dias? 10 dias? Enquanto a Amanda e o Dr. Paulo conversavam aqui, Rodrigo levantou o dedinho, então passo a palavra para você, Rodrigo.
Não, o meu ponto é muito simples, né? Eu acho que existe uma politização dessa pandemia desde o início e é muito curioso, mas isso já é uma tática antiga, leninista, né? De acusar nos outros aquilo que a esquerda faz. Quem vem politizando desde o início isso é a esquerda. Fez isso com a cloroquina, fez isso com o lockdown, chama de insensível ou genocida qualquer um que discorda desses métodos que ainda por cima vem embalado de ciência e que não há nenhuma ciência por trás. Por exemplo, não é verdade que todos os países praticaram lockdown. E quando você vai estudar o lockdown, eu tinha dito antes que não há nenhuma eficácia, nenhuma prova de eficácia. O doutor Paulo Porto me corrigiu falando que tem prova de ineficácia, né? Mas o fato é que está aí a Argentina ao lado do Brasil para mostrar a desgraça dessa postura. E não obstante, a mesma turma da esquerda, hashtag quarentena gourmet, fique em casa, não quer saber dos fatos e insiste nessa politização. Aí você explica que não cabia ao governo federal certas coisas, aí você é o bolsonarista. E não é o anti-bolsonarista histérico, o outro que só quer demonizar o governo ou o presidente. Fizeram a mesmíssima coisa aqui nos Estados Unidos. O Trump foi culpado por cada uma das mortes, sendo que as mortes se deram, por exemplo, em Nova York, onde o governador e o prefeito, que são democratas, resolveram fechar tudo e isso agravou o problema. Mas isso a mídia não fala porque a mídia protege a turma da esquerda. Eu quero complementar isso que o Rodrigo está falando, concordando com ele, aliás, porque nesse momento, para mim, está mais do que claro o quanto essa pandemia foi politizada. Não à toa, aqui no maior estado da federação, o governador anuncia um recuo nas medidas de isolamento um dia depois, 24 horas depois da eleição estar assegurada e principalmente do prefeito na maior capital do país, que é seu afiliado político, ter sido reeleito. O mesmo aconteceu em outras cidades. A gente conversava agora há pouco, inclusive, com o prefeito de Curitiba. Para mim, isso está mais do que claro, essa politização da pandemia. Agora, o que me preocupa nesse momento, e eu não canso de chamar a atenção para isso, são sobre os efeitos econômicos que essas medidas restritivas vão causar, sobretudo agora, no final do ano, quando muita gente que passou um ano no sufoco, muita gente que perdeu o emprego, muita gente que teve suas lojas fechadas em shopping centers. Imagina o comércio da 25 de março aqui na cidade de São Paulo, por exemplo. Muita gente que dependia de um final do ano, de um Natal, talvez, para conseguir dar um suspiro, não vai ter isso esse ano. Então, é isso o que me preocupa muito, porque é muito fácil para a turma do ficar em casa, pedindo comida pelo aplicativo e assistindo a sua série favorita na Netflix ou em outros canais, é muito fácil. Duro é para quem passou o ano com a corda no pescoço e que estava dependendo do Natal e do final do ano para tentar buscar alguma salvação. E, infelizmente, se depender de alguns governantes, a coisa ainda vai ser muito pior no verão.